Muito bom dia, meus amigos. Aqui é o Palavra Urgente, mais uma vez começando. Eu sou o pastor Tiago Pena e mais uma vez com a oportunidade de te entregar a mensagem da fé. Você que está chegando agora, abra o seu coração, permita que tudo que Deus falar possa gerar em você a paz do Espírito que tanto você necessita. Na verdade, a paz do Espírito que todas as pessoas precisam. E nós só vamos encontrar quando, de fato, abrirmos o coração para o nosso Senhor. Palavra Urgente sempre trazendo um tema importante para te dar um caminho de luz, um caminho de fé. O tema de hoje é prematuridade. Muitas pessoas já passaram por isso, passam por isso, mas a palavra do Senhor sempre vem para nos confortar. São situações muito delicadas, situações de grande aperto, assim como a Eliana passou. Ela viveu um momento muito difícil em sua vida, em sua família, porém Deus deu a ela uma grande vitória. E nós vamos começar o Palavra Urgente com este VT e eu quero que você acompanhe. No dia 18 de fevereiro de 2006, nasce a pequena Lisa Vitória, em um parto prematuro extremo, aos 5 meses e meio de gestação. Ela nasceu com 905 gramas. Mas no decorrer daquele dia, à noite, ela já tinha perdido, porque o neném nasce mais inchado. Ela então ficou com 720 gramas. E a médica até falou para nós, olha mãe, só o que estava pronto na Lisa, no momento que ela nasceu, era o coração. Muito prematura, né? Os órgãos não eram nem formados ainda, né? E essa formação teria que acontecer toda na incubadora. A médica veio então e falou com todas as letras pra gente, a pediatra, né? Se ela passar das 48 horas, como ela é um prematuro extremo, de baixo peso, ela vai ter muitas sequelas, que são irreversíveis, né? Olha só, pessoal, como a coisa é muito séria. Eu não sei se mexeu contigo, mas eu acredito que sim. A situação em que a Eliana, junto com os seus familiares, passaram, talvez você tenha passado. Conhece alguém que já viveu isso. Mas é importante sempre já deixar bem claro que para Deus nada está perdido. É a própria Escritura que diz que para o Senhor nada é impossível. Ter uma situação dessa na sua vida, como em qualquer outra área, em que o homem não consegue enxergar uma solução, é algo desesperador. Imagina essa senhora passando o que passou, não tendo um apoio espiritual, não tendo ninguém para dar uma palavra oposta a palavras duras que, por exemplo, a ciência tem que dar. Mas eu creio que Deus vai te ajudar, eu creio que Deus vai te confortar nesse Palavra Urgente. Eu convido você para continuar vendo comigo essa história. Todos os anos, aproximadamente 15 milhões de bebês nascem prematuramente no mundo. Anualmente, 1 milhão de bebês prematuros morrem por complicações de saúde. Nascer, ser herança. A dor do parto passa para a dor de não saber mais se terá o filho de volta. Você não saber se você vai ter o seu filho de volta, eu estou falando com você, senhora, que foi um dia para a maternidade, com essa esperança. A palavra diz que Abraão creu contra uma esperança. Ele tinha uma ideia natural do que não poderia ser, mas Deus deu a ele a ideia do que seria. Aqui o Palavra Urgente vai sempre te orientar desta forma. Você imagina, por ano, mais de 1 milhão de crianças que nascem assim. Mais de 1 milhão de mães que sofrem. Não somente mães, pais, irmãos, a família como um todo. E isso aí é para gerar no coração, na alma de qualquer pessoa, aquele aperto, aquela aflição. Mas creia que Deus, o Todo-Poderoso, vai sempre estender a mão para te ajudar. Para continuar nessa visão que nós temos dado hoje sobre prematuridade, eu convido agora a doutora para te dar uma orientação. Acompanhe. Bom dia, meu nome é Natália Duarte, sou médica pediatra e vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre prematuridade.
Quem são os bebês prematuros? São os bebês que nascem antes de 37 semanas. Esses bebês eles podem nascer de forma eletiva por alguma condição materna e essa gestação tem que ser interrompida antes. Essa mulher pode ter uma pré-eclâmpsia, ela pode ter uma ruptura prematura das membranas ovulares, pode ter uma placenta creta, ou esse bebê pode nascer de forma espontânea, né? A mulher entra em trabalho de parto e ele nasce por via vaginal. Essa condição está bem associada com alguma infecção, pode ser alguma infecção urinária, alguma infecção sexualmente transmissível que não foi adequadamente tratada ali no pré-natal. Parto prematuro tem alguns fatores de risco, um deles são os extremos de idade, uma mulher muito jovem, uma mulher com idade avançada, uso de droga, de tabaco, de álcool, um pré-natal inadequado e o principal fator de risco para parto prematuro é você ter tido um parto prematuro prévio. Então, se eu tive um parto prematuro prévio, eu tenho 50% de chance de ter um outro parto prematuro. Por que a gente fala tanto de prevenção da prematuridade? O Brasil ocupa o 9º lugar no mundo de parto prematuro e a prematuridade é a principal causa de morte nos menores de 5 anos. Além disso, essas crianças podem desenvolver um atraso de desenvolvimento, né, tanto motor quanto cognitivo, desenvolver algumas doenças crônicas como diabetes e doenças cardiovasculares. Vocês observaram quão difícil é e a verdade é que a doutora ela tem que falar o que realmente acontece. A ciência ela vai trazer para você todas as situações que vão te assustar. Mas eu sempre digo isso, seja aqui no programa ou seja na igreja, conversando com muitas pessoas, você tem que guardar a palavra. Você tem que guardar o que Deus tem falado contigo. O que Deus vai usar, o pastor, o obreiro, porque é isso que vai te dar força. Você precisa, sim, saber a gravidade da situação. Você precisa entender o que você está vivendo. Porém, você precisa ter uma saída. Você precisa saber também como sair disso. Se você ficar somente olhando para todos os sintomas, tem gente que é dado a isso. Existem pessoas que qualquer coisa que aconteça, elas já buscam no seu histórico familiar e já acredita que vai acontecer com ela também. Ela já começa a entender. O meu pai teve, a minha mãe teve, meu tio teve, e há uma possibilidade grande que eu também tenha. Mas eu tenho que confiar no que a Escritura diz, que se o Senhor Jesus libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que esse programa não atinge somente o evangélico, mas atinge também as pessoas que não buscam na palavra de Deus o seu refúgio. E é para você que eu tenho dito, Jesus falou que aquele que precisa de remédio é quem está doente, não é quem está saudável. Se você nunca recebeu esse remédio que é a palavra, eu estou lhe dando agora. Olha o caso dessa senhora e coloque dentro da sua vida, da gravidade que você tem vivido, da situação que está mexendo com você. Mas crendo sempre, o teu Redentor vive e ele vai se levantar. Vai se levantar e vai te abençoar. Vai fazer na sua história algo novo, algo diferente. E para isso nós viemos aqui. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu quero que você sempre, olhando para o autor e consumador da fé, viva conforme Hebreus 12. Esteja sempre ligado no que o Senhor tem falado, porque é Ele quem vai te sustentar. Com o coração ainda aberto, eu convido você para estar conosco, entendendo ainda mais dessa história. Vai continuar te inspirando e te ajudando. Acompanhe comigo. Os médicos sempre passaram essa realidade assim, que se ela sobreviver, vai sobreviver com sequelas. A Lisa era praticamente do tamanho da palma da minha mão. Eu lembro que o alimento dela, que era o leite, era uma gota, dá para se dizer. Era um ml que descia pela sonda. Começou um processo infeccioso primeiro, né? Que ela pegou aquelas infecções que são normais de UTI, de incubadora, né? E aquilo ali foi evoluindo até que ela teve uma hemorragia na cabeça, teve um alargamento dos ventrículos. E a médica pediatra, ela falou, mãe, comprometeu um pouco o lado esquerdo do cérebro da Lisa e possivelmente ela vai ser uma criança que vai ter muita dificuldade no falar e no andar.
E todos os dias a gente tinha uma má notícia. Difícil era ser uma boa notícia. Família, amigos, missionários, pastor Jaime, todo mundo orando, pedindo a Deus para fazer um milagre. Ela estava num grau 4 já de descolamento da retina. A oftalmologista chegou na UTI e falou para nós, né? Olha, mãe, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, porque o grau 5 ela vai perder totalmente a visão. Ela disse para nós, mãe, ela não tem como suportar talvez uma cirurgia. Então vocês vão ter que decidir. E a gente sim acreditou e creu, né, que Deus, através dos médicos, pode sim modificar esse quadro, né? Então a Lisa passou por essa cirurgia lá na UTI, né? E graças a Deus ela resistiu. E foi uma luta que parecia que não acabava, sabe? Porque vencia uma e vinha outra. A gente orava. Quando vencia aquela batalha, chegava lá, os médicos falavam, aconteceu outra coisa. E foi 100 dias assim. Foi 100 dias assim e 100 dias a gente resistindo na palavra. E foi ali que a gente viu que realmente nós estávamos totalmente dependentes de Deus. É impossível você, ouvindo o relato de um pai e de uma mãe, não se emocionar. Nós somos pais, talvez você tenha o seu neto, e você se coloca na situação. Jesus falou que eu tenho que chorar com aqueles que choram, se alegrar também com aqueles que se alegram, mas a gente entende isso. Quantas pessoas passam na igreja com situações semelhantes, com situações graves, e que nós temos que buscar ao Deus poderoso para mudar essa situação, porque a verdade é uma, meus amigos, é só Deus que pode fazer, é só o Senhor que pode fazer. Não foi à toa que o salmista disse que ele olhava para o monte e acreditava que o socorro dele vinha de Deus. Ele não tinha outro lugar para olhar, ele não tinha outro lugar para ter uma ideia de salvação. É somente o Senhor, é somente Deus na sua vida, é só Ele que pode fazer. E fez também na vida de uma criança, de um bebê, que é considerado o prematuro que mais precisou deste poder de Deus. Ele entra no livro dos recordes, o Richard Scott, e eu quero que você acompanhe comigo esse relato. Os fatos curiosos de hoje te convidam a visitar a história de Richard Scott, uma criança, um bebê que nasceu com apenas 21 semanas e 2 dias de gestação. Um prematuro com aproximadamente 340 gramas, parecido a uma lata de sopa, cabia na palma de uma mão. Richard recebeu a notícia da equipe de neonatologia, 0% de chances de sobrevivência. Pai e mãe, Rick e Beth, tomaram a notícia, mas de maneira milagrosa, Richard foi conduzido ao Centro de Tratamento Intensivo em Minnesota, onde permaneceu por 6 meses. E no dia 5 de junho de 2021, o pequeno Richard completou 1 ano de vida. E o livro dos recordes o considerou o bebê mais prematuro do mundo que sobreviveu. Você imagina que se na vida do Richard Deus pôde fazer, por que Deus não vai fazer na sua? Você entende o que Deus é capaz de realizar? Ele foi e é considerado o bebê mais prematuro da história. E todo desenrolar, eu assim creio que a mão de Deus foi tocando ali. Tanto creio que vou te dar essa mensagem que vai mexer e tocar no seu coração. Eu quero que você guarde o que está aqui na Escritura Sagrada. No livro de Salmos, capítulo 71, o verso é de número 6. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Você consegue entender agora a história do Richard? Quem é que esteve cuidando o tempo todo? Quem é que esteve ali com a mão poderosa o tempo todo? Quem é que está te sustentando o tempo todo? Quem é que está fazendo na sua vida coisas que muitas vezes você não consegue imaginar?
é Deus. Por isso o salmista disse, o meu louvor será para ti constantemente, continuamente. Por isso ele colocou no coração, darei ao Senhor o louvor, porque foi Ele que me sustentou desde o ventre, me tirou do ventre da minha mãe, e por isso hoje estou aqui. Olha, meus amigos, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo. Ele fez na vida do Richard, como tem feito na vida de tantos outros personagens espalhados neste mundo, tantas pessoas nas igrejas, tantas pessoas que necessitaram do Senhor. E finalizou a obra nesta família que hoje pode também glorificar ao Senhor. Acompanhe comigo o final dessa história. Ela teve uma parada cardíaca e a próxima ela não vai realmente resistir. E a saturação caindo, cada vez mais era 40, era 38, era 33, 30. Quando saiu, caiu para 20 alguma coisa. E eu disse, Deus, eu quero o espírito de vida de volta na Lisa. O espírito de vida na Lisa agora, eu dizia. Foi algo sobrenatural, eles falaram o que aconteceu aqui. Porque a gente já tinha dado praticamente a Lisa como morta naquele momento, né? E depois, então, dessa parada cardíaca, surpreendentemente, eu acho que deu uns 4 dias, assim, ela melhorou, mas melhorou pra valer. Pra valer. Que se completou 100 dias de UTI e ela ficou só 2 no quarto. E fomos pra casa. Aí o médico não, a Lisa tá 100%, tá super bem. Você pode levar ela pra casa, não tem nada, tá respiração boa. Deus foi tão fiel, Deus foi tão maravilhoso, que a Lisa ficou perfeita. Aos 2 anos de idade, a neurologista ficava assim, meu Deus, não é possível, porque as imagens radiológicas mostram outra coisa. Não é possível. Como é que essa menina desenvolve? Ela já pegava o lápis, pintava, sabe? E depois daquela consulta, a gente saiu de lá, nunca mais que voltamos. Hoje, aos 16 anos, Lisa Vitória esbanja a saúde, como qualquer jovem da idade dela. Hoje eu posso fazer tudo normalmente, como uma pessoa normal. Eu corro, danço, respiro, tudo normalmente, sem nenhum problema. E eu vejo quanto Deus fez um milagre na minha vida. Eu sou grata a Ele por isso, porque eu sei que Ele tem grandes planos para minha vida. Porque olhar para ela hoje é ver o milagre de Deus diante dos nossos olhos, a Lisa Vitória. Jesus é tudo para mim, sem Ele eu não vivo. Qualquer decisão que eu vou tomar, eu pergunto, eu procuro uma direção de acordo com os planos de Deus. A Lisa é um grande milagre. Em tudo, a gente dá glórias a Deus. Só Ele seria capaz de fazer o que Ele fez na vida da Lisa e na nossa vida também, que eu só tenho a agradecer. Hoje eu posso dizer que eu sou o milagre de Deus. E você também dirá isso, você é um milagre de Deus. Toda essa história aqui é para te ajudar, para alimentar a sua fé. Eu gostaria, e vou fazer isso agora, orar por você. Aqui está o meu copo com água. Eu apresento a Deus e te abençoo. Pai, em o nome do Senhor Jesus, que seja para todas essas pessoas o poder do Senhor, um remédio para curar e libertar, fazendo maravilhas extraordinárias. Assim eu abençoo este povo para a glória do teu nome. E se você crê, participe. Eu tomo posse da minha vitória, tome posse também da sua bênção. Eu convido a todos vocês, eu estou na Cidade de Deus, Rua de Gavenec, 1313, aqui no Rio de Janeiro, para que vocês possam estar conosco participando das reuniões. Deixo para vocês o meu forte abraço, mas antes de terminar essa programação, eu quero que você finalize comigo com esse musical da Adassa. Deus é poderoso e vai te abençoar muito mais. Tchau.